Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração, que os Espíritos bons, o Senhor Mestre Jesus, nos abençoe e esteja presente aqui conosco. A leitura que eu vou fazer hoje é de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. E eu abri aleatoriamente e ele perguntou assim: estou bem de saúde? Apesar dos 22 comprimidos diários que tomo, vou bem de saúde. Se eu ficar falando que estou doente, que eu não estou bem, começam a dizer por aí: o Chico está doente, ele não está bem, está com tal ou qual enfermidade. Vão dizendo assim, e se a gente acreditar, acaba adquirindo a doença. Chico Xavier é, sem sombra de dúvida, um magnífico terapeuta espiritual. A resposta acima transcrita foi dada pelo médium quando indagado por um confrade sobre seu estado de saúde. Na verdade, o que o amigo gostaria de perguntar não era sobre condições de saúde do Chico, mas sobre a sua própria condição, já que andava muito preocupado com algumas dores de cabeça que o acometiam. Chico responde e ensina. Fala da força da palavra e da possibilidade de sermos envolvidos pelas emoções mentais das pessoas que nos rodeiam. Apesar de todas as suas doenças, Chico afirmava para si próprio e para quem lhe perguntasse que estava bem de saúde. Com tal atitude, ele procurava realçar a condição que desejava alcançar e não aquela que lhe dificultava os passos. Quando falamos com a convicção que estamos bem de saúde, mandamos uma forte mensagem de equilíbrio a todas as células e órgãos do nosso corpo. O contrário também é verdadeiro. Se insistirmos, porém, em afirmar que não estamos bem, enviamos ao corpo, pelos neurônios, impulsos perturbadores que induzem a alteração da bioquímica corporal, favorecendo assim a eclosão ou o agravamento da enfermidade. Em outra oportunidade, Chico falou sobre o papel da mente na cura do câncer. Sim, em todo caso de câncer, o mundo mental dispõe de um papel muito importante, porque a própria mente do enfermo pode cooperar no estacionamento e talvez na regressão ou na ampliação de caráter violento em qualquer processo canceroso. Soma-se a tudo isso a possibilidade de não vigiarmos a mente. Ficamos impressionados pelo teor dos pensamentos negativos que partem daqueles que, por uma ou outra razão, comentam sobre nossas dificuldades orgânicas. Chico ampliou a lição a si mesmo. Apesar de todas as suas doenças e cirurgia, apesar dos 22 comprimidos diários, Chico viveu feliz em uma existência de 92 anos. A propósito, você está bem de saúde? Não vai bem? Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso irmão, relaxar nosso corpo, nossa mente, pedir o auxílio dos bons espíritos protetores dessa casa, que nos induza aos pensamentos elevados nessa noite e que, ao sairmos daqui, saímos melhor do que quando aqui entramos. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido,
amar, ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E hoje, então, nós temos o prazer de receber a nossa amiga, nossa irmã, a Deise, da Casa Espírita de Gravatal. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade de trabalho, né, que essa casa nos oferece. Dizer que é uma alegria a gente estar aqui, né, cumprindo com o nosso dever, trabalhando na seara do Mestre. E, desde já, agradecer a atenção dos amigos, a paciência e o ouvido e a atenção que vão me dispensar nessa noite. E rogar, assim, que Jesus e a espiritualidade possa nos envolver a todos. Bem, a gente costuma dizer na nossa casa que nós não somos palestrantes, né? Nós somos estudiosos, né? Nós escolhemos um tema e, assim, procuramos leituras, escutar palestras, e aqui nós trazemos para aprender juntos, né? Então, assim eu fiz. E eu escolhi o tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Cristo Consolador, que é o capítulo 6. É o item 1, 2 e 3. É o jugo leve e Consolador prometido. Então ele começa dizendo assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Primeiramente, nós devemos entender o significado das palavras, né? Para que a gente tenha um bom entendimento da mensagem. As palavras aqui que a gente deve entender, a primeira é jugo, não é uma palavra tão comum, né, nos dias de hoje. O que significa jugo? Jugo é a canga, né, que se utiliza nos animais, no boi, para direcionar eles no caminho correto, no trilho, né, que ele tem que seguir, para dar a direção dos animais e fazer o seu serviço, né. Então, o jugo, ele não deixa, a canga, no caso, aquele material de madeira, não deixa sair da direção. Entendendo, então, que jugo é algo que recai sobre nós para nos dar a direção na vida, né? Então, qual será o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é nada mais do que a sua lei. A lei de amor que a gente tanto fala, é os seus ensinamentos, é a moral de Jesus. E essa lei, então, nos dá o caminho. Nos dá o caminho, a direção que a gente deve seguir na nossa vida. E o que devemos entender como fardo? Porque não é o mesmo sentido, né? Jugo é uma coisa e fardo é outra coisa. O fardo nada mais é do que a observância dessa lei. É a prática. É a prática da lei. Então nós temos, né, o jugo, que é a lei, e o fardo, que a gente leva, que a gente carrega, que é a prática da lei de Jesus. Naqueles tempos, né, há 2000 anos atrás, o povo vivia sob um jugo muito pesado. Vivia sob o jugo do Império Romano. As leis da época eram bem pesadas. Elas oprimiam o povo, elas escravizavam, né? Havia grande sofrimento. Hoje, a gente acha que sofre, né? Acha que sofre? Não, a gente sofre, né?
mas acha que existe ainda muitas dificuldades, estão aí as guerras, as violências de toda a ordem, né? Coisas que acontecem que a gente fica assim, não entende, né? E a gente reclama. Mas a época de Jesus, né, que Jesus veio, como eu falei aqui, havia muito sofrimento. Então Jesus veio e trouxe uma nova lei. Ele trouxe a lei de amor. Por isso que ele afirma: o meu jugo, a minha lei, é suave. E o meu fardo, que é a prática dessa lei, é leve. E ele chamou o povo: vinde a mim. Vinde a mim. E nos chama até os dias de hoje. Jesus está nos chamando até os dias de hoje, desde 2000 anos atrás. Todos nós, a humanidade inteira. Pois apesar de todo o avanço que nós temos conseguido, como eu falei, hoje são épocas diferentes da época que vivemos, há 2000 anos atrás, temos tantas conquistas no campo material, intelectual, nós vivemos bem melhor hoje do que naquela época, né, em questão de saúde, transporte, meios de comunicação, enfim, é muito avanço, muito avanço. Então nem se compara, né, àquela época de Jesus. Mas apesar de todo esse avanço que nós conseguimos, quem ainda não se acha em aflição? Quem ainda não se acha sobrecarregado? Há ainda muito sofrimento, como eu falei ainda há pouco, né? Muito sofrimento. Pois nós evoluímos pouco no sentimento, na moralidade. Nós evoluímos bastante no intelecto, mas na moral ainda estamos atrasados, vamos dizer assim. E hoje o que mais dói é a alma, não é mesmo? Estão aí as depressões, os transtornos, o vazio existencial, um número grande de suicídios. Mas ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo assim: vinde a mim, todos vós, que eu vos curarei. Tirarei todo o seu fardo, todos os seus problemas e resolverei tudo. Jesus não disse isso. Jesus disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas, na verdade, o que nós queremos é isso. É que Jesus nos cure e nos tire os problemas, nos cure mesmo. Nos liberte. Não é isso que a gente quer? A gente é imediatista. Nós buscamos a cura imediata do nosso corpo físico, das doenças, dos nossos problemas. Por isso que as igrejas que prometem a cura estão cheias. Não é mesmo? É mais fácil. Vou lá. Lá eles prometem a cura e eu preciso da cura, eu preciso ser curado, eu preciso que tire isso de mim, tire meu fardo, tire, né, os meus problemas. Então, a gente vai procurar o que é mais fácil. Mas aí a gente se questiona: não é correto nós queremos a cura? Então a gente tem que ficar sofrendo? Não, não é isso. É correto sim nós procurarmos a cura. Para isso estão aí a medicina, todas as terapias que existem, né? A medicina hoje, a ciência avançando cada vez mais em descobertas de remédios, de medicações, de vacina, de várias terapias.
Até estava conversando com a minha mãe, e ela já tem 76 anos, né? E eu colocando essa situação. Hoje, mãe, está tão... Eles relatam muito, né, do tempo passado deles, que era difícil. E eu disse, né, pois é, hoje está tão avançado, né? A gente logo tem um problema, logo já vai no médico, já faz um exame, já descobre o que tem, já toma uma medicação. A maioria é assim, né? Não regra geral, mas a maioria é nesse sentido, né? E conversando com ela, eu disse, pois é, mas ainda tanto sofrimento, né? Tanta depressão, tanta angústia, tantas pessoas doentes. E como pode? O que explica isso, né? Se a ciência e a medicina avançaram tanto. E Jesus também realizou algumas curas, não é mesmo? A gente, como todos nós sabemos, está lá relatado nos evangelhos, tem cerca de 30 curas relatadas nos evangelhos. Eu escutei isso numa palestra e eu fui pesquisar mesmo. Fui lá, contei as curas, os milagres que Jesus fez. Não é um número exato, né? É uma média, porque Jesus, em certo momento, ele atendeu uma multidão de pessoas. Então, ali ele realizou várias curas. Então, não tem um número exato, é só um número aproximado, assim, que está relatado nos evangelhos. Porém, algumas daquelas pessoas que receberam a cura de Jesus, posteriormente, eles vieram a ter outros males. Vieram a sofrer com outras doenças. E vejam bem, todos eles morreram. Ninguém se curou e está aí nos dias de hoje para nos contar alguma coisa. Todos eles morreram. E nem todos que tiveram na presença de Jesus se curaram. Nem todos. Então Jesus veio, trouxe uma nova lei, a lei de amor, que estremeceu o mundo, mudou a história. Falava de amor, uma coisa que nunca foi dita antes. Nunca ninguém fez o que ele fez da forma que ele fez. Ele mudou a história, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele até morreu injustamente pregado numa cruz. Porque Jesus não tinha necessidade de morrer pregado numa cruz. Porque a gente sabe que quando a gente sofre algum mal, né, é uma expiação, é uma provação. Mas Jesus não tinha essa necessidade de ser pregado numa cruz. Ele é um espírito crístico, evoluidíssimo. Né? Ele é o governador do nosso planeta. Então, será que Jesus veio, passou, né? Dizem que ele, no livro A Caminho da Luz, ali tem que ele relata que ele se preparou o orbe terrestre cerca de 1000 anos para ele poder reencarnar. Então, será que ele organizou tudo isso dessa forma, né? Deu todo esse acontecimento visando só a cura do nosso corpo físico? Não, né? Jesus veio curar, mas ele não veio curar o corpo, ele veio curar o espírito imortal. Ele não veio simplesmente curar os nossos corpos, que morrem, né? E viram pó, e vão para debaixo da terra. Jesus nunca afirmou assim, eu te curei, estás salvo. Ele sempre dizia, a tua fé te salvou. Vai e não tornes a pecar. Não é isso que a gente escuta com frequência após o relato dos evangelhos? Vai e não tornes a pecar. Por que ele dizia isso? Vai e não tornes a pecar. Porque a doença ou a saúde, ela depende de nós. A doença ou a saúde. Porque a gente pode trabalhar tanto para ficar doente, como pode trabalhar para adoecer. Bem, veio a leitura no começo, né? Falando de doença, falando de saúde, falando de câncer aqui, né? É o nosso modo de proceder diante da vida e das situações que vão nos dando a saúde ou a doença. Então, para nós conseguirmos a cura
real, que é a cura do espírito imortal, é um processo. É um processo reencarnatório. Não é em uma vida só, né? Não se realiza em uma única existência. Então Jesus trouxe uma nova lei que orienta e direciona o homem para uma vida mais plena, mais leve, mais consciente. Porém, Jesus falou por parábolas. E nem todos compreendiam o que Jesus disse. Pois naquela época, o povo não tinha o entendimento que nós temos hoje. A linguagem era, vamos dizer assim, pobre. O povo não tinha a compreensão, era ignorante, não no sentido pejorativo de ignorante por maldade, mas ignorante de não conhecer, de não saber. Né? Era um povo mais atrasado. A linguagem também era mais atrasada. Então, hoje nós conseguimos ter a compreensão do que Jesus falava. Por isso que lá há 2000 anos atrás, ele prometeu um outro Consolador, para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo o que ele havia dito. Eu vou ler um trechinho, vou pedir licença para os irmãos, vou ler um trechinho que está lá nesse capítulo, que eu falei, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, Consolador prometido. E diz assim, ó: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós que me amais, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Estará em vós, desculpa. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está aí o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, o Espiritismo. Nós, nos baseamos nesse trecho do Evangelho que está lá em São João. Fica muito claro aqui. Ele não fala aqui de uma pessoa, de um ser individual. Ele fala de um espírito, o espírito de verdade, que a gente entende, na verdade, depois ele veio, a Kardec, e transmitiu várias mensagens e dizia espírito de verdade. E a gente entende que era Jesus falando. Então, o que ele prometeu, o Consolador prometido, que fará lembrar de todas as coisas e ensinará todas as coisas e lembrar de tudo que eu falei, de tudo que ele tinha dito. Então, é o Espiritismo. Então, veio o Espiritismo há 160 e poucos anos atrás, eu não sei bem certo, foi em 1857, e trouxe o entendimento de todas as coisas. Sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação. Isso tudo Jesus já falou nos evangelhos. Nós que não compreendíamos, Por que dos nossos sofrimentos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Porque hoje é possível a gente compreender com o advento do Espiritismo, Tudo isso que eu falei aqui, reencarnação. E assim ele nos ajuda
a entender todo esse processo que é a vida. A lei de amor, de justiça, porque a gente fala de justiça, fala de amor, mas sem reencarnação, a gente não consegue entender a lei de justiça de Deus. Porque como pode, né, uma criança nascer doente e uma criança nascer sã, saudável? Qual a justiça de Deus? Por quê? Por que uma família tem tantas dificuldades, um problema atrás do outro, e outra família não? Não tem doenças, não tem, né, nenhuma dificuldade, vai que é minha beleza. Isso é só um exemplo, né? Porque tem muitas coisas, muitas diferenças no nosso mundo que a gente não entende. Mas com a reencarnação a gente tem um entendimento, né? Com a lei de ação e reação. Então, a lei de amor que Jesus falava, com a doutrina espírita, fica muito compreensível. Tudo faz mais sentido. E quando nós entendemos isso, a nossa visão se amplia, se estende. A gente não vê só essa vida. E a nossa fé e a nossa esperança, elas se fortalecem. A gente tem uma fé mais fortalecida. A nossa esperança em dias melhores, no porvir. E entendemos que hoje nós somos o resultado de vidas passadas. E o nosso futuro vai depender da nossa vida de hoje. E nós temos a certeza desse futuro. Não é uma dúvida, não pode ter uma dúvida. Quem conhece Espiritismo tem a certeza da vida após a morte, né? Da sequência da vida. Porque se a gente for conversar com algumas pessoas, morreu, acabou, né? Ou é o céu e o inferno. Mas não é assim, a vida dá uma sequência, né? E é a sequência dessa aqui. Então nós vamos ser lá na frente o que hoje nós estamos plantando, estamos cultivando. Porém, não é nada fácil, né? A gente fala assim, tudo bem bonitinho, tudo bem certinho, mas não é nada fácil fazer, praticar essa lei de amor que Jesus nos ensinou, que a doutrina vem e nos orienta. Não é fácil o nosso dia a dia. Por isso que eu trouxe uma historinha do Chico para contar, para clarear a nossa mente e a gente fixar melhor o tema. Eu trouxe uma colinha, porque a minha memória já não é... Eu sou novinha, mas a minha memória... Brincadeira, eu não sou tão novinha assim, não. Já tenho 3 filhos. Tem um caso do Chico, ele adorava os animais. Assim também como as pessoas, né? Chico era um amor. A gente não teve a oportunidade de conhecê-lo, mas pelo relato, né? E como ele foi até considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Então ele tinha lá um cachorrinho. Ele cuidava muito desse cachorrinho, adorava esse cachorrinho. E quando ele chegava em casa, às vezes tarde da noite, porque ele trabalhava e depois ele, né, ficava no centro também, com várias atividades. Imagino até que horas que esse homem atendia no centro espírita, né? Então ele chegava em casa e a alegria dele era cuidar desse cachorro, dar comidinha, dar um carinho, né, conversar com o cachorrinho. A gente sabe como que é, né? Eles se tornam um membro da família. E ainda mais quando uma pessoa mora sozinha, né? Um cachorro, ou seja, qualquer outro animal, né? Então, um dia esse cachorrinho adoeceu. Adoeceu, ficou doente. Aí tinha uma pessoa, vizinho dele, pensando em ajudar ele, porque via aquele sofrimento do animal, né? E o Chico, pouco tempo para cuidar do animal. Pensou, eu vou ajudar o Chico. Pegou e matou o cachorro. Matou o cachorrinho. Aí o Chico chega, né? Vê o cachorro morto.
ficou extremamente magoado, né? Imagina. Um membro da família praticamente, aquele animal que ele adorava tanto, né? Apesar da doença, mas ele ainda estava cuidando, né? E viu o cachorrinho morto, então ele ficou muito magoado. Muito magoado. Os dias passaram, a mágoa não saía. Os dias passaram e a mágoa estava ali, não saía. A mágoa ficou alojada no seu coração. Então, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel chega para Chico e diz assim: Chico, a gente precisa conversar uma coisa séria. Olha, eu estou percebendo uma mágoa no seu peito, no seu coração. E tem uma nuvem escura no seu chakra cardíaco. E isso está atrapalhando as atividades mediúnicas. Chico se assusta, né, com esse relato. Ele diz: meu Deus, Emmanuel, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. Emmanuel diz assim: olha, você vai fazer o seguinte. Às vezes eu engulo um pouco as palavras para no aparelho. Você vai fazer o seguinte. Você sabe quem matou o cachorro, né? Ele disse: oh, se sei bem. Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar. Você vai descobrir o que ela mais gostaria de ganhar. E vai comprar para ela. Mais outra. Chico assim, mas como? Né? A pessoa mata o meu cachorro, me magoa dessa maneira e eu tenho que dar um presente para ela? Chico, olha, a receita não é minha. A receita é do Cristo. É o jugo. E assim foi. Então Chico foi, né? Descobriu que a pessoa queria ganhar. Era uma máquina de costura. Hoje já é cara, né? Imagina na época. Uma máquina de costura caríssima. E Chico, com um pouco que ganhava, como ele queria, né, adquirir essa máquina? Mas ele foi, comprou a máquina em várias vezes, deu jeito de pagar a máquina, né, em várias prestações, e foi entregar a máquina para essa pessoa. Chegando lá, ele entregou a máquina, a pessoa ficou tão feliz com aquele presente, que saiu assim uma luz do peito da pessoa e foi em direção ao Chico e desmanchou aquela mágoa, aquela névoa escura. Então o Emmanuel aparece na hora e diz assim: viu, Chico? A receita é do Cristo. Perdoa, é o jugo. Não é? Parece, né, tão fácil, né? Para o Chico, que tem um guia espiritual, o Emmanuel, que vem ali e diz: ó, faz assim. Chico com essa mediunidade maravilhosa que ele tinha, não é? Com essa bondade extrema. Ficava fácil para o Chico, né? Para nós, é bem mais difícil o negócio. A gente não tem um guia assim como Emmanuel, não tem uma mediunidade tão ostensiva. E a nossa bondade está quase lá no zero. Mas a gente tem sim. A gente tem sim. Tem a espiritualidade amiga que sempre está com a gente. A gente tem os nossos anjos de guarda, né? Basta a gente procurar eles através de leitura, através de orações, né? Buscar esse canal com a espiritualidade para que a gente possa receber as intuições da espiritualidade para estar agindo no nosso dia a dia. Porque a gente se depara a todo momento com essas situações de dificuldade. A gente é ofendido, né? A gente sofre irritações. Todos nós temos dificuldades constantemente a vencer. Nós somos, né, provados todo momento.
Então, essa conexão com a espiritualidade, esse trabalho que a gente faz, nos ajuda e nos ampara a tomar o rumo certo na nossa vida, a estar colocando a lei de Jesus em prática, né? A observar a sua lei. E voltando ao perdão, a prática do perdão, se a gente alimenta, né, essa mágoa, não perdoa, isso pode gerar doenças, pode gerar um câncer. Então, por isso que o perdão, ele liberta. Por isso que é o jugo. O jugo de Jesus é suave, porque o perdão ele vai libertar. No começo ele vai parecer difícil, é difícil no começo, mas logo passa porque a gente se liberta e isso se torna mais leve a nossa caminhada. A gente caminha mais sereno, mais tranquilo, né? Com a consciência tranquila de que está fazendo o certo. Mas se a gente não perdoa, essa mágoa fica conosco, nessa vida ou até em outras vidas, que a gente sabe que acontece, né? Acontece muito. As pessoas desencarnam e levam mágoas, ressentimentos, e isso se transforma em doença no corpo. O corpo espiritual é doente e isso vai transmitir para o corpo na carne. Então, voltando lá ao texto do Evangelho de Jesus, ele disse assim: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, que achareis repouso para vossas almas. Que achareis repouso para vossas almas. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer repouso para vossas almas? É a consciência tranquila do dever cumprido. Que dever? O dever de praticarmos a sua lei. Porque a nossa essência é espiritual. E esse é o rumo que nós temos que seguir, né? O nosso conhecimento espiritual, a nossa evolução espiritual, o nosso aprimoramento como ser humano, trabalhar no bem, fazer o bem. Esse é o nosso caminho, esse é o jugo de Jesus, as suas leis, esse é o nosso caminho que nós devemos trilhar, devemos seguir, praticar a sua lei. Então, quando a gente trabalha isso, a nossa consciência fica tranquila, e a gente acha o repouso para nossas almas. É o dever cumprido. É a prática da sua lei. O que é essa prática? É ser justo, ser benevolente, praticar o perdão, o amor, a caridade. E aí segue várias coisas. Não é só como o perdão que eu estou falando aqui, é várias coisas. O ensinamento no Evangelho de Jesus está cheio de ensinamentos valiosos para a nossa vida. Então, se a gente, como ele disse, agirmos com brandura e humildade. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ele deixa, então, a prática do amor e da caridade como dever a ser cumprido para receber o seu consolo. Praticando essa lei, seguindo isso, a gente, né, é consolado. Nós não somos só curados, mas 70%, 80%, 70% dos nossos problemas são aliviados. Eu vou ler mais um trechinho, do Evangelho, que fala sobre o dever, é no mesmo capítulo, que diz assim, ó: o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acerena.
E o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso e a resignação. Não é como a gente falou? Sentimento do dever cumprido. E o coração bate melhor. Não é assim que a gente se sente quando a gente está fazendo as coisas certo? Quando a gente tem a sensação de que eu estou fazendo certo, eu estou me esforçando, eu estou no caminho do bem, o nosso coração não bate melhor? A nossa alma não fica mais serena? E o corpo não tem mais desfalecimentos, como está dizendo aqui. Porque o corpo sofre, né, as consequências espirituais. Se o espírito sofre, é um espírito, né, enraivecido, magoado, bruto. Como está dizendo aqui, ao contrário, né? Aprender comigo que sou brando e humilde. Se a gente não tem humildade, se a gente é egoísta, se a gente é orgulhoso, o que a gente está cultivando? Doença. A gente está cultivando doença. E assim, com certeza, nós conseguiremos a cura real, que é a cura do espírito. Porque não mais adoeceremos o nosso corpo. Não é? É uma consequência, né? Uma consequência natural. A gente trabalha no bem, né? E o bem vai retornando. E por isso que eu falei que não é, em uma vida isso não é possível. Não tem como, né? Porque hoje a gente está resgatando débitos do passado. Né? E se a gente, a partir do momento que começar a trabalhar no sentido de praticar o amor, praticar a caridade e os ensinamentos, trazer o evangelho para junto da gente, né? A gente já começa a colher frutos nessa vida. Mas as nossas próximas vidas também serão bem melhores. Mas a gente já colhe hoje. Né? E mais uma mensagenzinha, agora encerrando o tema da noite. Está no livro lá, Jesus e Nós. Esse é o último livro que saiu do Divaldo. São várias mensagens do espírito Bezerra de Menezes, né? Ele que foi um espírito espírita, que trabalhou encarnado, né, pelo espiritismo, era um médico, ele foi considerado o médico dos pobres, porque trabalhava muito ajudando, né, na caridade, divulgando o espiritismo, e também está trabalhando no mundo espiritual por nós. É um espírito elevadíssimo, né? E ele traz muitas mensagens para a gente. Então, essa é uma das... São mensagens psicofônicas faladas que foram transmitidas, passadas por papel. E a mensagem 9. Nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente de amar o nosso próximo quanto nestas horas. Ele prometeu que voltaria, e já veio na roupagem da doutrina espírita. Agora ele vai tomar conta das paisagens do nosso coração e dominar-nos interiormente de tal forma que lentamente dominemos as paixões inferiores que nos ferreteiam e libertemos o anjo encarcerado que é Deus em nós. Temos necessidade de viver a boa nova intensamente. Dias houve no passado em que oramos no alto das montanhas ante labaredas crepitantes, falando aos imortais para logo descermos aos grandes rios, às suas margens, levando o monstro da guerra e expansionismo. Nas cavernas oramos a Deus e saímos às planícies para matar os inimigos. Cultivamos Deus no deserto e matamos os filisteus. Ouvimos Jesus na montanha e espalhamos o terror. Cultivamo-lo nas catatumbas e semeamos as cruzadas. Hoje, desvelado pelos imortais,
não nos permitamos utilizá-lo para os nossos fins ignóbeis. Jesus é amor, e aquele que ame, mesmo que não o conheça, está com seu psiquismo. E se o conhece, está em sintonia com ele. Desta forma, demo-nos as mãos, corações unidos, e amemos a qualquer preço, construindo o reino de Deus no aturdido mundo de hoje. Abençoemos a ciência, a tecnologia, as artes, o pensamento em florilégios de beleza. Mas vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos seus discípulos, encarregados como cartas vivas de expendê-lo por toda a terra. Filhos da alma, não recalcitremos. Este é o nosso dia. Esta é a hora da verdade. Bem-aventurados aqueles que nos desincumbirmos dos deveres que nos são oferecidos pelo amor. E depois, vivei Jesus divulgando-o, pelo exemplo, no pensamento, nas palavras, nas ações. Exoramos a sua misericórdia para as nossas necessidades e pedindo-lhe que nos abençoe. Sou o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Então, eu deixo essa mensagem, né? Que possamos viver Jesus em todos os nossos dias, como diz aqui, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas atitudes. Não é fácil, porque nós tivemos uma cultura assim milenar de nos trazer um Jesus lá longe, lá distante, pregado numa cruz. E tão pouco entendíamos os seus ensinamentos. Mas hoje, com o advento do Espiritismo, a gente tem essa oportunidade de entender, estar numa casa espírita, né, e trazer esse conhecimento para a nossa vida. E tudo se torna mais claro, e vamos dizer que se torna mais suave e mais leve a nossa vida. E como diz aqui, é chegada a hora. Nós estamos doentes da alma. Nós estamos necessitados desse amor de Jesus. Não é mesmo? E essa nossa reencarnação a gente pode considerar como a mais importante das nossas vidas. A mais importante. Porque ela é única. A gente sempre considera, vou ter outras vidas, mas não. Sabe-se lá se a gente vai ter os mesmos filhos, né? Vai estar com os mesmos amores que a gente tem hoje na nossa vida. Na próxima, será que vai ser assim? Será que a gente vai estar nesse local abençoado que nós estamos hoje? Nessa nossa cidade, nesse nosso estado, nesse nosso Brasil? Será que vamos ter as mesmas oportunidades? Então, cabe a nossa reflexão, né? E aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. É essa a minha mensagem. Eu agradeço a atenção dos amigos, agradeço a paciência, os pensamentos de paz e de amor. Muito obrigada e que assim seja. Em relação ao que a Deise colocou, né, eu estava pensando quantos de nós ainda carrega o ódio ainda em nossos corações, né, a mágoa, o não perdoar, porque isso a gente fica gravado, né, no nosso subconsciente e a gente leva isso acorrentado, é o fardo que a gente vai levando para a nossa vida, por essa vida e para as próximas, né?
Então, é muito importante a gente procurar perdoar, né, aqueles que nos ofendem e saber que a gente está numa evolução constante, né? E como a Deise colocou, essa vida é a mais importante de todas as outras que a gente já teve, né? Então, procurar a quebrar essas correntes, né? A perdoar e a nos perdoar também. Então, vamos levar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todos, no louvor de todas as criaturas, venha a nós ao teu reino de amor e de sabedoria. Seja feito a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos circuitos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes das tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Que assim seja. Então agora nós vamos passar para os passes. Então vai ter o pessoal aqui coordenando vocês, né? Para em sequência a gente dar a fluidoterapia. Então, boa noite, muito obrigado. Boa noite.